Irmãos, agora o Êxodo, 12, foi falado aqui, nós vamos lá para o Êxodo 12, versículo 29. Quantos irmãos estão achando? Já vou orando, para a gente ganhar tempo. Êxodo 12, 29. Senhor nosso Deus e Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha a ser anunciada como ela é. O Senhor me dê condições para isso, que eu fique na Tua palavra e sobre a direção do Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada neste culto de Santa Ceia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quem puder se colocar de pé, só para a gente ver, depois você pode se sentar. Se você também não puder, pode ficar sentado, não tem problema. Êxodo 12, 29 adiante, assim: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio deles, ou do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Amém, igreja? Pode ser assim. Então nós conhecemos esse trecho, irmãos, onde fala que à meia-noite o anjo do Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, tanto de seres humanos quanto de animais, como o Senhor disse que faria. E aí sim Faraó deixou o povo. Mas isso tudo já havia sido falado pelo Senhor a Moisés, que Faraó só deixaria o povo ir na 10ª praga. E o próprio primogênito dele também morreu. Ou seja, ele viu o peso da mão de Deus. Mas uma coisa interessante a ser observada aqui por nós é que o Senhor falou para que eles celebrassem a Páscoa. Como era a celebração da Páscoa? O cordeiro era separado no 10º dia do mês de Nisan. Ele era imolado no 14º dia do mesmo mês, provavelmente às 3 horas da tarde. E ele era comido no entardecer do 14º dia, ou seja, já entrando no 15º, ele era comido. E de que forma ele era comido? Inteiro, porque ele tinha que ser comido inteiro, porque Jesus faria o sacrifício por inteiro. Exatamente. Por que nenhum dos ossos foi quebrado? Já estava profetizado. Nós sabemos disso também. Jesus teve algum dos ossos dele quebrado? Não. Profecia, certo? Uma outra questão: eles tinham que comer os pães asmos. Por quê? Porque eles sairiam às pressas, do Egito. Então, não haveria tempo para a massa levedar.
e também as ervas amargas. Por quê? Para lembrar os anos de escravidão na terra do Egito. Certo? E eles deveriam fazer isso de que forma? Verso 11, no mesmo capítulo 12. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E os ossos, pastor? Eram queimados? Eles comiam ali inteiro, como fala aqui, ó. Os ossos. Vou te falar como está aqui, ó. Verso de número 9, diz no 12: Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Fressura aqui são os miúdos, né? Fígado, coração, rins, pulmões, etc. Né? Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, assim que era para eles comerem. E tinha que ser feito dessa forma. O sacrifício tinha que ser feito dessa forma, separado no 10º dia, imolado, né, entre os dois entardeceres. O primeiro entardecer era às 3 horas da tarde. O segundo entardecer às 6 horas. Quando o sol se punha, já começava o outro dia. Já começa para os judeus, né? Então era assim. É o que acontecia. O sofrimento e a perseguição de Jesus lá. Exatamente, tem todo um simbolismo aqui, não é? Então eles tinham que fazer o sacrifício dessa forma, porque senão não valeria também. Exatamente, não valeria. Tinha que ser assim. E é interessante o verso 11 que eu li, que essa preparação, né, vou ler de novo. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, eles tinham que estar preparados. Mas tem também a questão do sangue, que era o sangue do cordeiro. Era feito o que com ele? Era passado na verga e nos umbrais de cada porta. Essa marca seria a marca que faria com que o anjo da morte não matasse os primogênitos do povo do Senhor de Israel. Interessante, Farol, que assim, foi dado uma ordem para eles passarem esse sangue do cordeiro nos portais, vamos dizer assim, para que o anjo passasse então Por cima. por cima. Exato. Beleza. Mas o anjo, ele podia passar o nome. Lá queria ver, ele não está sentindo também marcado não, mas eu acho que isso aí, essa feição de Deus aí foi para que eles vissem se eles ainda tinham dentro deles um temor e uma reverência para ver se eles iam passar mesmo ou não. Esse é o ponto, exatamente o que o irmão está falando. Por quê? É o que eu falei agora há pouco, dentro do que ele está encaixando aí. Obediência mesmo. Exatamente. Se o sacrifício não fosse feito assim, comprometeria. Não é? Exatamente. Então esse é um dado importante a ser observado. Não Então, pegar o sangue ou não, se Deus falar assim, então, eu vou, mesmo assim também, eu vou matar fulano 50 mercado, mas não, eu vou manter um padrão. Se tiver sangue nos portais, você passa direto. exatamente. Então Páscoa significa o quê? Saltar ou passar por cima. Entendeu? Tem toda essa questão, esses significados que são importantes para nós. Por quê? Porque, querendo ou não, esse sacrifício tipificava Cristo ou não? Sim. Apontava para ele. Era profético isso. Não é? Então, toda casa em que houvesse ali o sangue,
na verga e nos umbrais das portas. Não tinha autorização do anjo. Exatamente. Então, quando o anjo ele olhasse e ele enxergasse ali, numa casa, na verga, nos umbrais, o sangue, ele passaria por cima e não destruiria. Como foi algo que ocorreu em todas as pragas. O povo de Israel não foi atingido pelas pragas, porque Deus protegeu o povo. Sempre foi assim. Eu tomo isso para a minha vida, por exemplo, num tempo como o que nós estamos vivendo. Por exemplo, quantas pragas hoje? Estamos vivendo o tempo das pestes, das fomes, pragas, tudo isso. Mas quem tiver revestido com a coragem do Espírito Santo, Deus vai. Exatamente, exatamente. Ah, pastor, mas se a gente for atingido por alguma praga, a Bíblia não é clara. Mas para aquele que está no Senhor, caso isso ocorra e ele bata desta para outra, ele vai para o Senhor, caso ocorra. Mas nós sabemos, irmãos, que há várias passagens na Bíblia que nos dão essa garantia de que o servo de Deus só vai acontecer o que Deus permitir acontecer. Então, assim como foi com Israel, é o povo do Senhor hoje. Hoje, no caso, é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, imaculado. Não é? Nós sabemos isso. Quem nos protege para que Satanás não nos toque de forma fatal, segundo a Bíblia? Jesus Cristo. Esse que tudo apontava para ele, e ele cumpriu toda a lei, e hoje ele é quem nos defende. Não é? A pessoa também do Espírito Santo, que testifica de Cristo em nós. É Deus em nós também. Não é? Então, a preparação. Eles deviam comer a Páscoa, participar da Páscoa de forma preparada. Porque Deus disse que eles sairiam e eles saíram. À meia-noite, quando a gente vai, por exemplo, vou marcar aqui, vou lá para essa palavra, vou me ver memória. Mateus 25, a questão da meia-noite que me veio memória. Deixa eu dar uma olhada no versículo. De número 6. A parábola das 10 virgens. Diz assim o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu mundo. Então, a que horas o anjo matou os primogênitos na terra do Egito? À meia-noite. À meia-noite. Então isso é importante. Aqui na parábola das 10 virgens, as que não estavam preparadas, não é? Que não estavam com azeite nas vasilhas para manter as lâmpadas acesas, ficaram do lado de fora. Então, o que tem a ver, pastor? Parábolas das 10 virgens com êxodo? Preparação, nesse sentido que eu estou falando. As que não se prepararam, não entraram. Não é? E lá em Êxodo, voltando para lá 12, não é? Diz que à meia-noite o anjo do Senhor, verso 29, todos os primogênitos na terra do Egito, à meia-noite, pelo anjo do Senhor, todos foram destruídos, feridos, mortos. Então todos. E aí o que aconteceu? Faraó e todos os seus oficiais, né? E todos os egípcios, né? Levantou-se ele e todos esses, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Todos choraram, sofreram, porque Deus disse que faria e fez.
Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e servi ao Senhor como tendes dito. Aqui ele foi quebrantado na pressão, pelo peso da mão de Deus. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Pediu até a bênção. Pediu a bênção. Ou seja, aquele que estava endurecendo-se contra Deus, agora está pedindo a bênção para o servo de Deus, a quem Deus fez grande na terra do Egito, Moisés. A Bíblia fala isso. Lá no capítulo 11, ele foi famoso, Deus o fez famoso na terra, grande Moisés. Agora ele está pedindo a bênção. Vão embora e me abençoe também. Está vendo, igreja, como as coisas são, como as coisas mudam? Quem estava se opondo a Deus, agora está se curvando. Mas Deus falou que seria assim. Então isso fortalece a nossa fé, porque tudo que a Bíblia diz, de alguma forma vem acontecendo. Ainda que algumas partes, algumas passagens sejam difíceis, né? Mas a gente vê, no geral, a Bíblia vem acontecendo. Verso agora, de número 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Vão embora, para que todos nós não morramos. Aí Faraó viu que tentar segurar o povo de Deus é mexer com Deus. E aí o buraco é mais embaixo, o negócio ficou feio, né? O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, verso 34, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e eles deram. Olha só, eles ainda despojaram os egípcios. Como é Deus? Como a gente vê os mistérios de Deus sendo revelados, acontecendo. Mas uma coisa importante: obedecer a Deus. Eles fizeram conforme Deus disse a Moisés. Ou seja, tudo converge na palavra de Deus. E Deus dizendo a Moisés: vocês farão assim, assado e etc. E o povo fez. E conforme o povo creu, recebeu o livramento de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então, quem não tem esse sangue do Cordeiro hoje, quem passou o sangue do Cordeiro ali na verga e nos umbrais da porta, foi livrado. E era sangue de animal, mas separado para Deus, conforme Deus falou. Muito mais hoje, o sangue imaculado do Cordeiro. Quem tem esse sangue, ele tem a salvação de Deus. Amém. E aqui eles foram libertados de um cativeiro de 430 anos. É importante aqui ressaltar algo: esses 430 anos não aconteceram dentro do Egito somente. Foi desde quando Deus prometeu a contagem, fez a promessa a Abraão, em Gênesis 12. Provavelmente, aproximadamente, no Egito, foram 215 anos, a metade, aproximadamente, certo? Aproximadamente. Há algumas variações na contagem, mas é isso, tá bom? Mas quando falo no Egito, dá a ideia de que foram 430 anos de tempo integral no Egito, mas não, certo? Às vezes a gente nem entende porque do
se lê aqui, entende que foi esse tempo todo no Egito. Mas é só para que os irmãos tenham noção, tá? Depois, se você quiser pesquisar, alguém quiser pesquisar, pode pesquisar. É interessante isso, tá bom? Porque tem coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Não é? Mas foi um grande cativeiro. E como Deus falou a Abraão, ele fez. E isso aconteceria. A palavra de Deus é profética. Aqui entra a questão da profecia. A Bíblia vem se cumprindo, como eu disse no princípio da mensagem. Não é? E como eu disse aqui, quem tem o sangue imaculado, muito mais, assim, poderoso, vou usar esse termo, vai ser também livrado de todos os males que Deus tem lançado sobre a terra. Assim como o povo de Israel foi livrado na terra do Egito e livrado do Egito, olha que coisa maravilhosa. Deus preservou o seu povo no Egito das pragas e tirou o seu povo do Egito. O que tem a ver, pastor? Deus tem nos preservado nesta terra, que é um tipo de Egito figuradamente, e nos vai tirar desta terra. O noivo virá e a igreja subirá, encontrará com ele nos vales da vida fala, e chegou virá, e nós estamos nos preparando. Hoje é Santa Ceia. Esse sangue, a partir do momento que é consagrado, ou o vinho, a partir do momento que é consagrado, contém ou não contém o poder do sangue de Cristo? Totalmente contém. É mandamento, é Bíblia, é isso. Nós estamos aqui cumprindo um mandamento que o Senhor nos deu para a salvação. E Ele disse, como eu falei, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então quem ceia, assim como o povo de Israel celebrou a Páscoa, obedeceu, né, e saiu do Egito, quem participa da ceia crendo, é lógico que quem não crê está comendo e bebendo até para a sua própria condenação. Não é salvação, indignamente. Agora, se a pessoa crê, ela está cumprindo para a salvação. Certo? Então isso é importante a nossa preparação. Nós não estamos aqui brincando. Hoje ou amanhã, detalhe, morre alguém. Algum de nós. Estou aqui numa situação hipotética, né? É um exemplo. Se alguém morrer, e morrer nessa condição de obedecendo ao Senhor, crendo na palavra, Qual é a distância? a pessoa vai com o Senhor. Viveu com o Senhor e com Ele vai. Que maravilha, irmãos. Nós não podemos perder o foco disso. Ninguém aqui é digno de nada no sentido do Senhor, que é digno de tudo. É tudo por Ele e para Ele. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, mesmo com as nossas falhas, mas devemos fazer isso com toda a obediência e reverência, crendo que tudo que nós temos feito é para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Por isso devemos fazer isso de forma empenhada, porque tudo que Deus falou por meio de Moisés, o povo fez e aconteceu. Então, palavra de Deus, palavra de obediência, palavra de salvação. Quem obedece, obedece para a sua salvação, não é? O irmão perguntou outro dia, um dia desses aí para trás, quantas pessoas saíram do Egito? A resposta está aqui, ó, 37. Assim partiram, diz no 12, os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso que eu falei 2 milhões, estima-se isso. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, estima-se que com mulheres e crianças, 2 milhões. Dobre quase que o triplo. Margiano, né? Exatamente. Aí, versículo 38, ó, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Esse misto de gente aqui, provavelmente egípcios. Um misto de gente. E aí é onde a gente tem que ter cuidado, porque esse misto de gente causou muitos problemas na caminhada até Canaã.
detalhe, né, que está aqui nas entrelinhas. Isso já foi usado todo dia. E a gente tem que observar isso também, porque a gente está aqui convivendo na Terra com isso. Tem gente que é cristã, tem gente que não é. E se a gente não vigiar, a gente pode ter problemas, como o povo teve problemas, e muitos rumo à terra de Canaã, também provocados por esse misto de gente. Não sei se foi essa pessoa, qual que era a naturalidade dela, mas quando foi feito esse boi de ouro, esse bezerro de ouro, provavelmente aprendeu lá dentro, lá da... Exatamente. E talvez que foi até mesmo um egípcio lá de uma ideia, olha, já que nós estamos aqui sozinhos, no mar, sozinhos, se é o nosso comandante, faz desse jeito aqui que com certeza o que o irmão está falando aí, por exemplo, se a gente for para Êxodo 32, é isso? Bezerro, né? Talvez a gente encontre aqui um versículo que nos possa dar uma clarificação em relação a isso, né? No verso 4. Versículo 1 de Êxodo 32, ó. Depois ele vai para o 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, provavelmente isso aqui, como o irmão falou aí, foi fomentado também por esse misto. Foi fomentado. Né? Porque tiraram. Qual é a questão do bezerro de ouro? Tiraram o foco de quem nos tirou da terra do Egito, que foi Deus, e colocaram no bezerro de ouro. Esses são os deuses, como está aqui no versículo. Olha o que eles falaram, a blasfêmia, né? Essa blasfêmia aqui foi uma coisa terrível, que custou a vida deles, né? São esses, verso 4, que o irmão já falou. Ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E o que aconteceu no final das contas? Morreram. Os levitas mataram eles. Teve que haver uma divisão. Você vê lá no final do capítulo. Olha o que aconteceu com essa rebelião. Mas, voltando lá, então, esse misto de gente, verso 39, a gente tem que ter cuidado, de Êxodo 12. E cozeram touros asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, aqui fala dos 430 anos, tudo bem. Eu vou pular essa parte, eu já falei sobre isso, né? Olha só o verso 42. Esta noite, verso 42, se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. A Páscoa é ou não é comemorada até hoje em Israel? É. Certo? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. A pessoa pode chegar na igreja e participar da Santa Ceia de qualquer maneira? Vamos continuar. O texto fala, porém, verso 44, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. Então, para comer da Páscoa, tinha que circuncidar. Podia ser até estrangeiro, mas tinha que circuncidar. E hoje, para nós, de certa forma falando, a Páscoa, ela transformou-se em quê? Na Santa Ceia. E a circuncisão no batismo. Por isso que não é orientado a pessoa a chegar à igreja e já ir logo. Não tem um texto, pastor, na Bíblia claramente que fala que a pessoa não pode participar da Santa Ceia antes de batizar. Eis aqui um trecho, assim, interpretativo.
Se lá a pessoa tinha que ser circuncidada para participar da Páscoa, tem tudo a ver com a questão da Santa Ceia, primeiro batizar, para depois participar da Páscoa, ou da Santa Ceia, assim como eles participavam da Páscoa, porque querendo ou não, há essa comparação, tem Bíblia. A Páscoa, para nós hoje, é a Santa Ceia, a circuncisão é o batismo. Porque precisa de matar cordeiro hoje? Não. Essa celebração cumpriu-se em Jesus Cristo. Circuncisão. Precisa de circuncidar hoje? Batismo. Essa celebração, esse ritual, cumpriu-se em Cristo. Inclusive ele mesmo batizou, né? Foi batizado pelo batismo. Então, é importante a gente entender isso, esses detalhes, para que a gente possa compreender e pregar para as pessoas, porque às vezes as pessoas falam isso, né? Ah, pastor, onde na Bíblia está que não pode ceiar sem batizar? É importante a gente observar os trechos, detalhes comparativos, né? Então, e aí, diz aqui, ó, olha só o verso 45. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Verso 45. Só que, olha só agora o verso 48 para explicar. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Quer comer, tem que circuncidar. Deus não faz exceção por pessoas. Aqui está o Deus que não faz exceção, mas tem que primeiro fazer o que ele mandou, para ser salvo. Um israelita, ele tinha salvação se não celebrasse a Páscoa, ou os mandamentos do Senhor, principalmente a Páscoa, se ele não fosse circuncidado, tinha salvação? Não. Hoje, se a pessoa não batizar e não ser ela, tem salvação? Também não é claro. É claro o texto aqui, claro o texto lá na frente também, os textos são claros. Agora, quando a pessoa quer entender, quando a pessoa não quer, ela vai costurar para cá, costurar para lá, tem que pichar. Esses dois versículos, 45 e 48, são maravilhosos para mostrar que Deus não faz exceção, irmãos. Mas também não pode fazer de qualquer maneira, participar dos rituais aqui, nem da Páscoa por dia e nem da Santa Ceia de qualquer maneira. Tem critério. Senão vira bagunça. Tanto é que a igreja de Corinto foi ceiar de qualquer maneira. Paulo disse, olha, desse jeito aí, está ceando para condenação. Por isso há entre vós fracos e doentes, e muitos morrendo, não poucos que dormem, porque vocês estão sendo errados. Está redundando em condenação, então não salvação. O propósito é de salvar, mas se não for feito conforme a palavra, condena. Certo? Isso é interessante observar. Agora, verso 46, ó, diz o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. João 19:36. Quem puder abrir, por favor. João 19:36. O Gelson. E o evangelista, Salmo 34:20, para a gente encerrar e já ir para a celebração. Quem achar, o irmão Gelson se achar, primeiro melhor. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. O Salmo 34:20. Preservar todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, cumpriu-se isso aí. Como também lá no Cordeiro, era assim, foi no Salmo profetizado, e em João disse que a Escritura se cumpriu também nesse sentido. Então a Bíblia é profética ou não? Sim, totalmente. Digna da nossa aceitação. Totalmente. Então, irmãos, espero que nós comamos e vivamos para a nossa salvação. Ninguém é digníssimo disso, né? Mas quem nos dignifica para participarmos da Santa Ceia? Jesus, o Senhor. Então, ainda que alguém nos condene, porque nós sabemos que um dos nomes do diabo na Bíblia é acusador. Até a gente tem, olha, o crente é tão meio que assim,
traumatizado com o julgamento, que tem hora que ele erra, até ele mesmo às vezes se condena tanto. Mas cada caso é um caso. Se errou, melhor é que não erre, mas se errou, peça perdão de coração, para que possa haver remissão dos pecados. Amém. A Bíblia fala. Então Jesus, ele morreu para nos salvar, para que o sangue dele nos purificasse de todo pecado. Por isso que é importante que nós evitemos o máximo o pecado. Todos os dias nós pecamos, sim, não vamos pregar heresia aqui. Eu sempre falo sobre isso porque, dependendo da forma de como a gente pregar, a gente pode pregar como fariseu. Fala uma coisa e faz outra. Ou coloca jugo nas pessoas, mas não vive. Nós pecamos. Mas uma coisa a Bíblia nos garante: que quando a pessoa ela pede perdão de salvação, digno de salvação de coração, ela é perdoada para a salvação. Esse é o perdão para a salvação. Agora, se a pessoa ela vai engraxando o pecado todo dia, isso pode se tornar, e se torna nesse sentido, certamente, um hábito mortal que pode ser fatal. Não pecamos, mas não devemos aceitar o pecado como uma coisa normal. Não, se pecar é só pedir perdão. Não é bem assim. Porque se a pessoa ela confessar e deixar, ela alcança a misericórdia. Se ela não deixar, ela vai alcançar? Não! Agora, temos que lutar sempre, porque o pecado está sempre diante de nós. Então, olha que maravilha, irmãos. Um dia instituído pelo Senhor para que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados. E aí a pessoa fala assim: pastor, mas precisa de chegar à Santa Ceia para pedir perdão? Obviamente que não. Mas o dia, como era o dia da expiação também para o povo, perdão, né? Para o povo de Israel, o dia do perdão é qual? O dia da expiação. Então tem o nosso dia também, o dia da Santa Ceia, em que quando você pega o pão e ora de coração, pega o cálice de vinho, os elementos consagrados, e ora de coração, nesse momento, meus irmãos, todo o pecado é tirado. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Então quem ceia, crendo, ceia para a sua salvação. Dia de ceia é dia de alegria, não é dia de tristeza. A gente se entristece por um momento pelo pecado, mas logo na sequência, o pecado que tem o efeito de condenar, vem a graça e superabundou. O quê? O pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não deixe ninguém te condenar. Até quando a sua própria consciência estiver te acusando, que você, se tiver você no erro, peça perdão naquele momento e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu lanço essa acusação da minha mente por terra, porque maior do que a minha própria acusação ou a acusação das pessoas é o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o pecado. Não há pecado que vai me condenar, porque o sangue é o sangue imaculado do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Quero pedir ao amado evangelista que esteja orando, consagrando aqui esses elementos, né? O pão e o vinho ao Senhor, meus irmãos, para que o Senhor, ao eles estar consagrando, porque quando ele está consagrando, o que acontece com esses elementos aqui? Passam a ter efeitos espirituais. Exatamente, efeitos espirituais da salvação. Não falou muito bem, porque há poder na oração, na consagração e na celebração. Isso é Bíblia. Então nunca podemos assim deixar que alguém venha tirar o poder que há contigo na Santa Ceia ou em qualquer outro mandamento do Senhor. Que o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Ele veio dizer que o certo está errado, o errado está certo. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Necessitamos da solução da Tua graça
transformando esse pão, porque foi colhido por mãos humanas. O trigo foi tirado da terra, a uva foi tirada da terra e foi transformada agora pela tua unção, Pai, pelo teu poder, porque lá na cruz do Calvário só verteu o teu sangue, o seu corpo foi crucificado, mas ali, Pai, só transformou e nos deu a chance de salvação. Transforma agora pela tua unção, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, esse vinho e esse pão, que se transforme, Pai, no teu corpo e no teu sangue, para nos purificar de todo mal. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora o Caneta, cadê a Alice? Deixa a Radassa um pouquinho aqui com o Gelson, mas a Jéssica, no caso do ar, vem aqui para você. Então, irmãos, isso aqui agora transforma-se no corpo de pão de Jesus, espiritualmente, né? E esse vinho agora se transforma no sangue de Cristo espiritualmente. Isso não é ilusão, isso é mandamento do Senhor. Amém? Pediu a nossa amada evangelista para distribuir já, né? Vamos. E você já pegou? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós pedimos-te perdão dos nossos pecados. Todos os irmãos estão aqui, meu Pai, nós cremos na Tua Palavra. Nós vimos uma tipificação, meu Pai, do Antigo Testamento, né, que apontava aquele cordeiro para Cristo. Hoje nós temos, ó Pai, esse privilégio, Senhor, de estar comendo o pão que simboliza o corpo de Cristo e bebendo o vinho que simboliza o sangue. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados em nome de Jesus. Atos, palavras, pensamentos, ó Pai, porque nenhum de nós aqui é digno, Senhor, por si próprio, mas o Senhor é quem nos dignifica no Filho amado Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Senhor, que toda acusação contra a nossa vida caia por terra. Perdoa-nos, ó Pai, de todos os nossos pecados, Senhor, para que nós, ao comermos o pão, ao bebermos, ó Pai, o vinho, comamos e bebamos, não para a nossa condenação, e sim para a nossa salvação, fazendo isso, meu Pai, de forma honrosa, de forma digna, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, ó Pai, e eles estavam fazendo diferente, de forma diferente, então estava sendo para a condenação. Mas eu creio que eles aprenderam com relação à instrução de Paulo, 1 Coríntios 11, com relação à Santa Ceia. E nós, ó Pai, também aprendemos com os ensinamentos do Senhor e com o poder salvífico, ó Pai, de Jesus Cristo, contido na Santa Ceia, para quem ceia, Senhor, de coração e ceia para o perdão e salvação. É assim que nós pedimos de perdão de todos os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Erga um pouquinho o pão ao alto e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor, ter enviado o teu filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão. Amém. Erga agora o cálice, se você já comeu o seu pão, que simboliza o corpo de Cristo, diga assim: Senhor meu Deus, eu te
agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter seu sangue imaculado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Senhor, por meio deste cálice que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja. Em nome de Jesus. Eu oro com fé pelo cálice. Em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa celebração, meus irmãos. Eu vou aqui falar em poucos segundos, talvez alguns minutos, mas eu vou ser breve. Não deixe o inimigo. Hoje nós temos uma enxurrada de pessoas na internet invalidando ou tentando invalidar, porque não invalidarão nunca, jamais, os mandamentos do Senhor. E eles falam, e eles assim distorcem a palavra, entre aspas, com uma precisão tão grande que se a pessoa não vigiar, ela acha que eles estão falando certo. Daqui a pouco não precisa de batizar, nem ensaiar, nem ir para a igreja, acabou. Você sepulta os mandamentos do Senhor se você não vigiar, por causa de paroleiros da galera da internet. Pessoas, tem pessoas boas na internet? Tem, lógico, a gente aprende com pessoas boas na internet? Tem, mas tem diabo também. Tem servos dele lá, usando, o diabo usando esses homens para que eles desviem outros do caminho da vida eterna. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Sabe por quê? Hoje ou amanhã morre algum de nós, o que vai valer é o que está na palavra de Deus. É o que está na palavra. Se a pessoa esforçou para viver, ela vai com o Senhor em paz para sempre. Né? Você está gripada com dor de cabeça e diarreia. Antes de orar para dar a bênção apostólica, a igreja vai orar para melhorar. Então, em nome de Deus, vamos aproveitar. O Jesus que cura, né? Sempre está presente. Senhor, meu Deus e meu Pai. Está aqui a netinha, meu Pai, arragaça com diarreia, dor de cabeça. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando ela. Nós oramos e cremos que há poder de cura no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa estar livrando a tua servinha desses males em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Ó, você crê? Amém. Você crê que Jesus cura? Amém. Amém. Sim. Então, faça assim com sua mão para me receber. Faça assim, ó. Vamos receber. Sim, ó. Assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos presentes e ausentes, abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a doce suave consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos nós um final de domingo consolado, encorajado, para que terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no ânimo da consolação, na força do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do Deus, para terminarmos o culto em comunhão, Deus te abençoe em Jesus. Pai do Senhor, que ainda tem os Jesus, né? Vamos dar a paz do Senhor para os irmãos. Cuidado, caiu? Não, aqui atrás, Deixa eu ver. Ó, tô pegando lá, aqui com o ó, trabalhar em conta própria, num certo sentido, você trabalha muito mais do que os outros. Você vai ao serviço e volta para cá, tem dia, né? Meu irmão Gelson, Pai do Senhor, tá? Deus abençoe lá aqui. Mas você entendeu lá direitinho, né? Então, tá bom. Deus abençoe lá, tá? Amém. Deus também. Vamos ver se essa cabeça está boa. O que eu vou pregar? A minha cabecinha com pãozinho pequeno, faz pãozinho pequeno, faz uma cabeça para doer. É? É. Você recebeu a oração, você vai ser curado em nome de Jesus. Tá doendo demais. Lá na rua, no local de empreender, eu senti dor aqui.
Quem que vai te curar? Jesus. Mas interessante, evangelista, assim, a comparação dos textos, né? Muito. Porque às vezes a pessoa, você não vai encontrar na Bíblia assim, tem que batizar na ceia. Oi. Tá certo, você apontou aqui para você ver, Deus usa as crianças mesmo. Isso é um óleo cheiroso que eu achei para você ver. Senhor, em nome de Jesus, que esse óleo, eu falei ali agora há pouco, mas que esse óleo, já que ela apontou o óleo, eu creio que o Senhor usou ela para apontar e falou, Senhor, em nome de Jesus, que essa dor de cabeça dela saia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a diarreia, que ela seja curada. No nome do meu filho amado, amém. Graças a Deus.